Meus queridos amigos, é um prazer estar com vocês novamente para o nosso Café com Luz. Esse espaço que a gente tem uma grande alegria, de forma descontraída, informal mesmo, tomando um cafezinho, um pouquinho de água, trazendo convidados para a gente bater um papo a respeito de assuntos muito importantes que tangenciam, que vão fundo na nossa essencialidade, à luz dos postulados da doutrina espírita. Para esse nosso café, nosso convidado já está aqui. Gente, ele é um companheiro, um trabalhador do movimento espírita já há algum tempo e sediado aqui em Brasília, na Federação Espírita Brasileira, lá na L2 Norte. É o nosso querido irmão João Rabelo. Tudo bom, João? Tudo em paz, graças a Deus. Satisfação tudo muito bem. Prazer nosso. Obrigado por você ter aceito. Por favor, João, sente aqui. Obrigado. A gente conversava, né, João? Que falei, João, vamos lhe apresentar? Aí você falou assim para mim, não, mas não precisa, porque a gente não... Nós estamos preocupados com o trabalho, com a tarefa e não o destaque do trabalhador. E aí eu falei, não, mas vamos divulgar a tarefa. E aí, cumprindo esse papel, a gente não é uma propaganda, é uma divulgação. Você falou do Espaço Cultural da FEB, que tem mostras, já trabalhou divulgando muito o trabalho da Mansão do Caminho. A primeira foi do Chico Xavier. Exatamente. Agora está com o do Frederico Figner, Frederico Figner. Isso. Foi diretor da casa, vice-presidente. Você falou que ele tinha trazido para cá, entre outras coisas, do ponto de vista material, para o Brasil, o primeiro disco vinil, não foi? Além do primeiro disco vinil, que era aquele cebolão, aquele bolachão de 78 rotações, ele foi o primeiro importador dos gramofones, que era a radiola da época, e criou a casa Edson do Rio de Janeiro, que fazia a prensagem esses CDs da época, vamos dizer assim, que era gigante, né? Ademais, ele popularizou a música passou a estar presente em qualquer lugar, onde tivesse o disco, estava lá presente a música, né? No movimento espírita ele é muito conhecido pelo livro Voltei, psicografia do Chico, e o pseudônimo que ele usa no livro é do irmão Jacó. Então exatamente. Vale aí a curiosidade, entre outros trabalhos, o Efemérides, quase que não sai, que também é uma questão bacana que tem acontecido na sede, que sempre homenageia uma pessoa importante para a humanidade, não necessariamente só o movimento espírita. Exatamente. Por exemplo, Mozart. Mozart foi um dos grandes mestres da música, né? E que, segundo informações, não vai demorar muito, está chegando de novo, que é o momento da beleza através da música, né? Então, nós, nesse programa de efemérides, uma vez por mês, nós homenageamos uma grande figura dessa. Já foi o Chico, já foi Bezerra de Menezes, já foi Mozart. Esse mês de setembro não poderia ser diferente, a pátria. Então é Dom Pedro, né, que é o homem que promoveu a independência brasileira. E esses valores a gente tem que aprender a cultuar e resgatar, né? E a FEB está trabalhando nessa direção, que se aprofunda alguns temas, até para que as nossas casas espíritas descubram. É bom a gente também levar a mensagem por caminhos diferentes. E a música, e a beleza, e a arte são caminhos importantes para esses dias. Para alcançar o coração, não é? Para alcançar o coração. Tem pessoas que gostam de cinema, outros gostam de música, outros gostam de palestras, gostam de ler. Então, nós fazemos até no último domingo, nós fizemos lá um cine-debate. Levamos um filme que as pessoas acharam todo estranho, chamado Malévola, foi o filme eleito para o mês, né? E aí a gente passa o filme, não cobra nada, claro, mas tem pipoca, é como se fosse um cinema mesmo, né? E as pessoas, personalidades que conhecem a doutrina, no último foi a Maíse com a Marta e o Geraldo, e nós fizemos um debate sobre o lado evangélico, ou que você pode tirar doutrinariamente da mensagem do filme. E o filme Malévola, para descobrir o amor verdadeiro, como diz a história do filme, onde é que está? E na história do filme encerra, todo mundo achou que era o príncipe encantado, não era. Era uma mulher que ficou má, se tornou má, e depois aprendeu a amar uma criança que estava nascendo. Quando a criança cresceu, ela era a mãe que adotou espiritualmente e foi o amor verdadeiro, espontâneo, natural, da reforma interior que ela aconteceu com ela. Então vamos exercitar isso aqui no nosso café? Vamos exercitar. Vamos, porque vou fazer uma ponte já com o que você falou. O tema que a gente ficou de conversar fala sobre a paz do Cristo. Então você veja, a doutrina espírita e outras correntes filosóficas, outros movimentos religiosos, fazendo um esforço para fazer com que a religião deixe de ser o corpo de questões superficiais, em que o espaço das religiões se torne um espaço para a gente refletir sobre os valores espirituais que estão fazendo falta no nosso dia a dia. E hoje a gente se queixa muito de falta de paz, não é, João? É verdade. De perturbações, de problemas, de conflitos. E a gente acha num primeiro momento que paz, será que é ausência de problemas?
Será que paz é a ausência de guerras? O que é a doutrina espírita, sem fazer proselitismo, sem pieguismo? A gente tem aqui o auxílio do Evangelho, de algumas fontes. Nós vamos trazer isso para esse nosso bate-papo. Paz, João, dentro da proposta evangélica do Cristo, ela é simplesmente a ausência de problemas, de perturbações? Naturalmente que não. A paz é um estado de consciência. Nós conhecemos muito Divaldo. Eu morei 2 anos na Mansão do Caminho, ajudando Você Divaldo. morou lá com o Divaldo na Mansão do Caminho? Mansão do Caminho, fazendo 2 anos? 2 anos. Fazendo alguns projetos. O Divaldo tem muita preocupação, compreensivelmente, muita preocupação com o futuro da mansão. Como todos nós, um dia o Divaldo vai desencarnar. Tomara que ele dure 200 anos. Mas ele tem preocupações. Como é que vai ficar isso aqui? Então nos convidou para a gente ir lá ajudar a fazer alguns projetos de subsistência e moramos lá 2 anos. Então foi uma experiência riquíssima. E o Divaldo, especialmente agora, que ele está se aproximando dos 90 anos, se olha com o Divaldo, há uma alegria interior diferente. Quer dizer, é aquela consciência do dever cumprido. Me recordo que ele dizia sempre, e essa encarnação eu quero ganhar. Não tenho dúvida que o Divaldo ganhou. Está chegando, não sabe até quando teremos aqui, uma idade já avançada para os padrões brasileiros, e o Divaldo é aquela criatura que traz essa alegria incrustada no coração. O apóstolo João, pelo que nos diz os benfeitores, quando ele esteve preso lá na ilha de Patmos, né, que escreveu o Apocalipse, ele ficou uma temporada preso, depois ele saiu, o soldado teve uma ordem de Roma para matá-lo, e na época a maneira de matar, uma delas era pegar um vaso enorme cheio de azeite fervente e colocou o João Evangelista lá. O João Evangelista fez uma prece e entregou nas mãos de Deus. E o Cristo lhe apareceu, segundo os estudiosos, e disse, João, essa é a sua porta estreita. Ele entrou lá, ficou lá, fervendo, e os soldados chorando, aprenderam a amá-lo. Daí, alguns minutos, quando só derramaram aquele líquido, ele saiu. A paz de Jesus esteja com vocês, porque ela já está comigo. Olha que coisa, é o estado tal de tranquilidade e dever cumprido. Se eu tiver que desencarnar, está no programa. Se eu tiver que continuar trabalhando, está no programa. E os soldados que o amavam, rasparam-lhe a barba, cortaram o cabelo, trocaram-lhe a roupa, vestiram a roupa de soldado e mudaram o nome de João para Francisco. Ele passou a chamar Pai Francisco. Que coisa curiosa, né? Isso ainda na encarnação como João Evangelista. E ele fez curas extraordinárias de beleza. Mas trazia uma alegria tal no coração que as pessoas se emocionavam. Aqueles momentos de beleza que conviviam com ele. Mantido as proporções, o nosso Divaldo hoje, rodando pelo mundo, ele transmite essa sensação de alegria e de paz interior. É o dever cumprido. Para algumas pessoas, a paz ainda acha que são as nações que deixam de guerrear. Para outra, é uma cidade bem administrada, que não há problemas. O mundo ideal não está presente na Terra ainda. Mas na medida que cada um de nós avançarmos para essa conquista interior, essa consciência do dever cumprido, nós não só apenas teremos a paz, mas nós estaremos contagiando positivamente as pessoas para que a encontrem. Então paz é sentimento, né, João? Sentimento, sem dúvida. É sentimento. Você falou de João, a gente tem notícia através da espiritualidade superior que o discípulo amado vai se reencarnar a pedido do Mestre Jesus numa época negra da humanidade, que é a Idade Média. Exatamente. E na região da Úmbria, eis que Francisco de Assis vem para trazer esse sentimento, essa conexão da vivência do amor do Cristo. E você citou esse exemplo de tranquilidade total. A gente se lembra de um Sócrates, no momento de que o seu discípulo vai querer libertá-lo e ele, não, eu não estou preso, ele estava em paz. E aí me remete a um outro Francisco. Eu não sei se você conhece essa história, do Chico Xavier, que em determinado momento, lá no grupo da prece, chega uma pessoa, vai até o ouvido dele, fala alguma coisa e depois sai pedindo desculpa, perdão, desculpa, desculpa e sai. As pessoas acharam aquilo estranho e o Chico com aquele jeito sempre imperturbável, né? Sempre. Essa paz que a gente vê e não entende ainda, né? Aí perguntaram, Chico, o que aquele homem queria? Não, ele veio aqui no meu ouvido e falou que tinha vindo me matar e mostrou o revólver. Mas ele não falou rindo, estou rindo eu aqui. Mas então, Chico, eu falei para ele que seja feita a vontade de Deus. Ele não falou não faça, não faz nada, que seja feita a vontade de Deus. E diz que o homem na mesma hora se desarmou.
e saiu pedindo desculpas e se retirou. Onde é que está essa magia, João? Essa magia é algo que alguém veio eleito por Deus? Será que Deus teria feito um Divaldo numa encarnação? Teria feito um Chico pronto com a matéria espiritual, vou chamar de matéria espiritual brincando aqui, né? Com uma essência espiritual diferente da nossa? Como é que é feita essa conquista? Ela tem muito tempo? O que a doutrina espírita nos fala a respeito dessa conquista, para chegar nesse nível? Ainda no último domingo, nós estamos com uma missão na comunhão de fazer uma palestra sobre Divaldo Franco, que nós intitulamos Como Construir um Grande Médium. E a gente examina, o Dr. Thyssen, que foi o presidente da FEB, ele escreveu um livro, Allan Kardec, e lá registra que na época existia um cidadão chamado Daniel Douglas Home, que pelos estudos a gente conclui, depois tem um livro, Daniel Douglas Home, que é compilado lá na Mansão do Caminho, que mostra que esse cidadão, olha a missão da vida, que vai dando às pessoas a oportunidade de cumprir o seu papel. Enquanto o codificador era um trabalho introspectivo, era um trabalho de profundidade, era um trabalho de pesquisa, de conversar com os espíritos, tinha que ter alguém que fosse o vendedor desse projeto. Era Daniel Douglas Home, que é Divaldo hoje. Então, enquanto o codificador codificava, vamos dizer assim, Divaldo era o fenômeno chamado Daniel Douglas Home. Um médium com faculdades extraordinárias. Ele foi na casa do imperador, no Palácio do Louvre, imperador Napoleão III. Napoleão III era o sobrinho de Napoleão Bonaparte, e ele chegou no palácio, cumprimentou o imperador e foi na lareira, lavou o rosto na fogueira da lareira e não se queimou. Levantou a mão e pegou um papel, psicografou ali a mensagem de Napoleão Bonaparte. E na hora que alguém que tocou na perna, ele pegou na mão e diz, olha, o seu sogro está aqui. Como assim? É porque na guerra ele perdeu um dedo. Coisa curiosa, né? E aí o Daniel, ele sentava na cadeira, a cadeira levantava, ele saía pela praça na cadeira, voltava novamente. Testemunhos de várias dezenas de pessoas. Dezenas de pessoas. Diz ele que quando estava em Feira de Santana, garoto, por causa desse atavismo das lembranças do passado, ele trepava em árvore e se jogava de lá. As lembranças achava que ia ainda, né? Ia volitar. Mas caía, quebrou o braço algumas vezes. Então, mas na verdade, o que dá importância é que esse homem foi convidado lá. Muitos de nós somos convidados também para tarefas iguais, ou semelhantes, ou parecidas, para dar a nossa contribuição. E o Divaldo cumpriu, a meu ver, com maior grandeza, e que gerou esse homem que visitou 72 países, 22 mil palestras até aqui, 262 livros psicografados. É nome de mais de 100 ruas no Brasil. É doutor honoris causa de 4 grandes universidades do mundo, na Europa e nos Estados Unidos. E é talvez hoje o brasileiro mais pesquisado, mais convidado para falar sobre Jesus. Então, e o Divaldo faz isso com uma alegria. Ele foi à República Tcheca, não está muito longe, que não é tão perto, não está muito longe no tempo, mas não é tão perto, para fundar 2 centros espíritas. E fundou. Inicialmente tinha 5 pessoas. Ele não faz questão, rodou, imagina bem, é muita consciência. Visitou, viajou tantos quilômetros para fundar um centro espírita e falar para meia dúzia de pessoas. Mas lançou a semente. Bom, a gente vai continuar, a gente está falando de paz e de exemplos de experiências desse sentido. Porque mais do que a gente entender intelectualmente, paz é o sentimento, a gente precisa abrir os nossos canais de percepção. A gente vai fazer um intervalinho, se ouvir um barulho tímido, mas é o barulho do nosso forno, que é a hora do pão de queijo, a hora do intervalo, viu, João? Então a gente vai dar um tempinho, mas a gente volta já já. Aproveita para você fazer um pequeno intervalo, a gente volta mais com esse café sobre paz com o nosso querido amigo João Rabelo. A gente volta já já. Meus amigos, nós voltamos desse nosso pequeno intervalo, desse nosso Café com Luz sobre a paz do Cristo. E nós estamos aqui com o João Rabelo. E a gente não para, né, João? A gente no intervalo aqui continuou conversando. E aí eu falei até para você assim, falei, poxa, João, a gente traz os exemplos desses nossos irmãos porque eles estão próximos a nós. Exatamente. Não é nenhum processo de adoração, que isso é um desserviço para a causa, para eles mesmo, a descaridade, nem sei se existe. Ou descaridoso, né? Descaridoso com ele. Mas era importante a gente retomar, porque a paz do Cristo é diferente, porque ela nos exige uma construção interna
porque eu não posso justificar a minha melhoria, a minha tranquilidade, a minha serenidade, até no momento extremo, um testemunho, como que você colocou, sem eu fazer esse esforço nos desafios do dia a dia, nas agressões, nas perturbações. Eu vou falar por mim, João, às vezes eu justifico a minha intemperança, a minha irritação, porque sou falho, por isso que a gente ainda está encarnado, e eu justifico, poxa, mas fulano me tirou do sério, porque lá em casa é o inferno, porque a minha família me perturba. A gente sempre coloca isso como resultado de ações externas para me perturbar. Pegando o exemplo desses nossos irmãos, numa certa medida a gente acha que o Chico, o Divaldo estão muito longe da nossa experiência, mas eles foram conquistando isso com muito trabalho. Será que está tão longe assim da gente conseguir na nossa medida? Não está longe. O Divaldo nasceu de uma família muito humilde, 13 irmãos, pobreza enorme. Ele disse que tinha uma camisa que tinha tanto remendo. Hoje o Brasil melhorou muito, mas naquela época era muito difícil, né? Que teve hora ele perguntou, mas qual a cor da minha camisa? Tinha tanto remendo que não sabia, porque veio do irmão, do outro irmão, do outro irmão, do outro irmão. O Divaldo passou por uma experiência muito difícil, que ele relata, em que alguém do movimento espírita foi infeliz na maneira de tratá-lo, colocou algumas culpas de coisas que ele não tinha, cometeu a loucura de dizer alguma coisa errada em relação à conduta do Divaldo, disseram que ele tinha feito coisas que não era doutrinária, e ele chorou muito. Porque era uma pessoa próxima, uma pessoa íntima, da intimidade do dia a dia ali dele. Então ele chorou muito, dizendo que perdeu 12 quilos. Imagina, né? Como é que doeu isso dentro do Divaldo. Até que um dia ele chegou lá e apareceu Joana. Ele disse que Joana, geralmente, todos os dias ela abre o dia dele, faz uma mensagem, etc. E vai embora, chega e vai embora. Os espíritos superiores não perdem tempo. Mas, de vez em quando, ela para, fica um pouquinho. Ele já sabe que é perguntar alguma coisa, ou ela quer dizer alguma coisa. Então, ele estava nessa fase, psicografando com dificuldades, e ela perguntou, o que é que foi que houve, Divaldo? O meu irmão fez isso comigo, imagine, convivendo, almoçava com a gente aqui. Divaldo, quantas pessoas você já falou, para quantas? Eu tenho a impressão que é para uns 20 milhões de pessoas, pelo mundo afora. Quantos amigos você tem? Eu não tenho ideia, mas eu poderia contar, assim, mais de 1 milhar de amigos. E quantas alegrias você já teve no movimento espírita, de entidade, dos amigos espirituais, do Dr. Bezerra? Ora, foram tantos que eu nem sei contar. Então, por causa de um, você vai ficar infeliz com todo esse leque de beleza? Aí ele fez uma parada, fez uma introspecção. Diz, eu não estou sendo justo com a divindade. Olha como é que é o processo de mudança, a pessoa vai descobrindo caminhos para superar. Francisco de Assis, que é o mentor da mansão, não é Joana? Não sei se vocês sabem disso, né? Quando Joana tomou a decisão de criar a Mansão do Caminho, inspirada em Divaldo e Nilson, ela pediu a Francisco de Assis se ele poderia mentorar a mansão. Ele disse que sim, desde que ninguém chegasse à mansão sem receber pelo menos um prato de sopa. E Francisco impregnou ali a sua maneira de ser. Daí porque Divaldo é como se for o Paulo dos nossos dias, ou o Francisco dos nossos dias, né? Mas o Francisco, nós sabemos, quando ele voltou do Oriente, porque ele foi na tentativa de reduzir a guerra lá, aquela pressão das cruzadas, aquela coisa. Então ele chegou, o sol do deserto, ele não tinha óculos, ele adquiriu uma doença chamada tracoma. Hoje a medicina tem recurso, na época não tinha recurso. E ele estava caminhando para ficar cego. O tratamento médico, diz a biografia dele, o próprio Joana de Ângeles, que era Clara de Assis, estava muito próximo dele, e está no livro Joana e Jesus, uma história de amor para quem quiser pesquisar. E agora a biografia de Ana Lande, que ficou com o Divaldo 2 anos lá negociando com ele e conseguiu produzir um outro livro. Então ele disse que naquele momento que Francisco foi chegando em Assis, ele quase não enxergava. Foi o médico de então, e o médico tratava com o quê? Com ferro em brasa, aquele que ferreiro usa para fazer aquele sapato do cavalo, podemos chamar assim, né? E colocou nos olhos de Francisco. Frei Leão diz na sua memória que doeu tanto nele, Frei Leão, que ele desmaiou. Desmaiou o Frei Leão? O Frei Leão. E o Francisco disse, ô meu irmão, fogo, tenha piedade de mim, né? E continuou firme ali. Então queimou os olhos e queimou o lado, né? Porque ele provocou também um problema nos ouvidos. E Francisco se tornou cego. Mas a despeito desses problemas, aquela paz absoluta da consciência. Ao momento que o Frei Leão diz que ele preferiu ir para o Monte Alverne, porque ele veio, e quando ele chegou de volta, o Oriente é muito longe, naquela época os meios eram muito modestos.
Quando ele chegou, o movimento franciscano tinha alterado profundamente. Alguém lá teve a infeliz ideia de criar regras, de criar normas, de criar templos. E o Francisco queria o quê? Era o contato, como Jesus, conversar com as pessoas na rua, todos os ambientes. E ele chegou, ficou tão entristecido, que ele resolveu meditar. Foi para o Monte Alverne, ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Frei Leão disse que, preocupado com ele, não vinha comer, não vinha beber, não dizia nada. E ele chegou lá no 40º dia, para não perturbar, ficou espionando. E viu Francisco de braços abertos, em plena madrugada. Ó Senhor, te amo tanto. Eu queria carregar no meu corpo as marcas do seu sacrifício. E de repente apareceu um ser angélico, que parecia ter a aparência de uma pomba, algo assim, e lhe marcou as mãos, os pés, o lado e as cabeças. E a cabeça naquelas marcas dos cravos. Então Francisco, a partir daí, ele passou a portar no corpo aquilo que Jesus sofreu. Os estigmas. O estigma na crucificação. Então, mas aí Francisco, a despeito disso tudo, dos problemas que enfrentou, ele estava absolutamente tranquilo. Ele andava com os franciscanos voltando a Assis, caminhando para o fim da sua tarefa, e os franciscanos entravam naqueles lagos que tinha que atravessar. Francisco levitava, mas ele não se dava conta, ele estava tão vivendo um ambiente novo que ele não se dava conta. Quando ele foi falar com Inocêncio III, que era o Papa de então, para pedir autorização para pregar, naquela época só pregava quem era autorizado pelo Papa. Ele não era padre. Tem muita gente que acha, ele não era. Não era padre, era um cidadão como nós, era um jovem sonhador que namorou, que gostava de música, fazia seresta com seus amigos. E ele ficou 30 dias na Praça de São Pedro, sem ser recebido pelo Papa, dormindo no chão. Até que ele desistiu, foi embora. Nessa noite o Papa teve um sonho com o Papa, ex-Papa João de São Paulo, de há 189 anos atrás. E dizia: Inocêncio, receba Francisco, é Jesus quem o quer. O Papa tomou susto. Mandou chamar Francisco, que já ia a caminho de Assis. Francisco voltou e olhou para aquele homem. O Papa era o rei da terra. Estava ali a corte do império, estavam ali os cardeais, o incenso, aquelas luzes, etc. E ele apenas olhou para o Papa, encheu de misericórdia e piedade. E viu que ele estava na ilusão. E o Papa tinha abençoado as cruzadas e de matar os mouros. E Francisco olhou para ele e foi: Inocêncio, Jesus recomendou que amássemos. Era paz, a expressão da paz. O Papa ficou tão tocado que desceu lá do trono, veio e beijou os pés de Francisco. Porque o que dói na pessoa, o que muda, é o sentimento de amor, não é a agressão. Francisco não repreendeu o prazo, disse apenas: Inocêncio, o Jesus não teve onde recostar a cabeça, estava o recado. Jesus recomendou o amor, eis o recado. E o Papa então, tocado, ele diz: você mandou matar os mouros. Jesus mandou preservar o amor, o sentimento de solidariedade. O Papa o abençoou, pediu, entre aspas, perdão a ele. E daí a algum tempo o Papa Inocêncio, consciência de culpa, começou a somatizar a enfermidade, ficou leproso. E quando ele estava quase a desencarnar, mandou buscar Francisco em Assis. Francisco veio e quando chegou, já não tinha corte, já não tinha aquela quantidade enorme de nobrezas. Havia um homem com os lempromas, cheirando mal, e apenas um médico. Então ele olhou para aquele homem, ficou pleno de piedade e fez um apelo a Jesus. O que devo fazer, Senhor? Fechou os olhos e a voz interior lhe dizia, era a consciência de paz, a consciência da paz de Deus e de Jesus. Cante para ele. Não é uma coisa linda isso? Então Francisco levantou as mãos e começou a cantar. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Isso tem 800 anos. Todos nós sabemos esse poema lindo que foi transformado em música das maneiras mais diferentes. E na hora que ele orava isso, essa música, as lágrimas de Francisco caíam sobre o corpo de sua santidade e os lepromas iam se fechando. É a consciência de paz. Eu já vi Divaldo Franco. Uma pessoa chegou na Mansão do Caminho. Divaldo faz uma vez por ano, chama Encontro Fraterno com Divaldo Franco. E as pessoas vão. Eu tenho ido já há 8 anos. Todos os anos eu vou. E tinha uma senhora com a criança que estava com 40 graus. E Divaldo, eu queria tanto ir, fiz a inscrição.
Mas o meu netinho está aqui com problema e como é que eu vou deixá-lo assim? Ia ficar com um amigo enquanto eu ia lá 2 dias e voltava. Diz, vamos falar com a Joana? Joana chegou aqui, passou a mão na criança, fez a prece, a fé foi embora. Então, aquela doação de beleza, de tranquilidade. Quanta gente. Ainda agora, esses dias, uma senhora aqui de Brasília, não vou citar nome, claro, né? Que está numa situação que foi paralisando as pernas, os pés, os braços, as coxas, a natureza. Está só os braços, apenas hoje ela apenas ouve, fala com os olhos, quase não ouve. E ela pede os familiares que a ajudem a morrer. A família nos procurou e disse, você que conhece o Divaldo, será que podia fazer um apelo para o Divaldo, dizer uma palavrinha com ela? Nós mandamos para o Divaldo. E o Divaldo que recebe carta de muitíssimas pessoas. As respostas são pequenas, porque não tem tempo, é impossível. Mas ele fez uma carta grande, dizendo da beleza que ela está tendo a oportunidade de redimir-se pela tolerância, pela paciência, e transmitir aos seus familiares alguma coisa que vai perenizar dentro deles. É a construção da paz. Então, são essas coisas lindas que você vê no Divaldo, que ele silenciosamente, acompanhando os espíritos, ou o espírito se utilizando dele, gera pelo mundo afora esses momentos de paz. O ano passado, o Divaldo teve um problema sério de pulmão, não sei se você sabe disso, né? Ele teve uma pneumonia. Nós tínhamos até um encontro com ele lá, nós, com o presidente da FEB, era um encontro para conversar de coisas da FEB, claro, do movimento espírita. E o Divaldo chegou lá, ele fez que estava ofegante, ele fez a abertura e teve que reduzir porque ele estava com dificuldades, febril e o pulmão muito tomado. Interrompeu um pouco, alguém ficou tocando e ele veio para fazer o fecho. Então ele disse que quando chegou, falou conosco, olha, infelizmente eu vou estar indo para São Paulo, os amigos já arrumaram até a passagem, o hospital em São Paulo, e eu estou partindo. Quando ele chegou no hospital, os médicos que iam recebê-lo, um médico famoso lá de São Paulo, disse, senhor Divaldo, eu sei que o senhor está doente, meu trabalho é ajudar o senhor, mas será que o senhor não me dá notícia do meu pai? Que coisa curiosa, né? Ele disse, mas eu que sou doente. Olha, o seu pai está aqui e está dizendo o senhor, deu o recado lá que devia dar. A partir daí, aquela sensação de paz, as pessoas, os médicos, os enfermeiros, é que vinham consultar com o Divaldo. Na verdade, vinham beber dessa nobreza da paz com Cristo que a pessoa carrega dentro de si. João, está tão gostoso que a vontade que eu tenho da gente continuar ouvindo, porque mais do que teorias, nós estamos precisando viver, e eu tenho certeza que, independente do credo, nós estamos sedentos dessa paz. E ela só pode ser conquistada através do exercício da amorosidade, no desafio que é da relação. Eu vou te agradecer, não vou nem pedir desculpas, porque foi excelente, e a gente vai sentir esse gostinho de quero mais. Nós vamos lhe chamar novamente para falar sobre a paz. Vai ser um grande prazer. Obrigado, João. Fique com Deus, né? Paz para todos. Paz para todos e para vocês, um beijo no coração. Até o próximo café.